Vamos falar um pouquinho do setor, vamos conversar um pouquinho sobre a agenda do setor aí para 2022, esse ano complicado aí, que tem, né, processo eleitoral no meio, isso normalmente tende a paralisar o Congresso. Então, eu abro com a primeira pergunta é essa: qual é a agenda político-administrativa da ABS para 2022? Olha, nós temos uma parte forte que é serviço aos associados. Não estou falando da agenda política em Brasília ou no governo federal, né? Inicialmente, talvez fosse bom falar sobre o serviço aos associados que a gente tem, né? Nós estamos melhorando, intensificando o nosso serviço com os associados. Nós temos 2.000 associados e afiliados, né? Empresas grandes e pequenas. Nós temos 85% do faturamento de software no Brasil é associado ou afiliado da ABS, né? Mas 77% das nossas empresas são pequenas empresas. Então, a gente tem que dar atenção para a demanda dos grandes e principalmente dos pequenos também, né? Hoje em dia, a entidade está saindo um pouco só do foco de defender a empresa de software. Nós estamos hoje com um foco de dar cidadania digital às pessoas, um Brasil mais igual, mais digital e menos desigual. Esse vai ser um foco nosso. É um foco social, mas que envolve a digitalização, a alfabetização do digital do cidadão e a preparação de profissionais de processamento de dados, de uma forma geral, de tecnologia da informação, de segurança da informação, que está faltando demais. Então, esse vai ser um foco nosso, cobrir essa demanda. Nós vemos, de um lado, muitos profissionais formados, mas que não atendem, formados em tecnologia da informação, diversas escolas, diversas áreas, porque o negócio é extenso, mas que eles não conseguem passar num teste de júnior nas empresas. Então, fica um exército de gente formada pela metade, ou que até acreditou no canto de que vai fazer um cursinho aqui e vai sair ganhando um bom salário, mas, no momento, mas depois ele não consegue ir para frente porque a formação dele não foi completa, ou não foi até o nível que deveria ser, ou então, às vezes, o que é pior, infelizmente, ele tem uma base muito fraca. Deveria ser investido mais na base dele, uma base que é para poder ter o raciocínio lógico. Então, tem esse aspecto de que está faltando mão de obra, muita mão de obra está faltando qualificada, sobra um pouco de mão de obra que não está ainda devidamente qualificada, e nós estamos sofrendo um outro problema, que é a captura dos nossos técnicos por empresas de fora, pagando em dólar, em euro, e a pessoa fica trabalhando em casa aqui no Brasil. Então, nós temos casos aí de programadores que ganham 12, 15 mil reais sênior, né? Programador mais sênior, que, de repente, chega uma empresa estrangeira e oferece 10 mil dólares por mês para ele, ou algumas 10 mil euros nessa faixa, porque 120 mil dólares para um programador bom nos Estados Unidos ou na Europa não é um grande salário. Mas no Brasil, 50 mil reais por mês é um grande salário para um garoto que tem 23 anos, 25 anos ou 30 anos, às vezes ainda mora com os pais, está aqui no Brasil, gastando em real e ganhando em dólar, né? Então, nós estamos sofrendo esse tipo de assédio aos profissionais. Quando eu digo nós, é o país. Tá, Paulo, então vamos esmiuçar um pouquinho mais esses dois assuntos, que são dois temas bem interessantes. Questão da capacitação, quer dizer, tem muita gente achando, não tem vivência ainda no chão de fábrica, mas acaba entrando achando que já vai ganhar o topo do salário, e quando chega lá dentro a realidade é outra, quer dizer, isso é verdade. Agora, você diria também que muito do que está acontecendo é essa explosão de empreendedorismo que vem ocorrendo no país, onde o sujeito está na faculdade, mas já está pensando na empresa que ele vai montar para desenvolver aquele aplicativo matador que vai ser comprado pelo banco e ele fica rico no mês que vem. E isso não está, quer dizer, isso não está tirando, né, o trabalhador de onde ele deveria estar, quer dizer, né, criar experiência, ganhar experiência na coisa, para depois, então, ele pensar em empreender, né? Quer dizer, você não diria que tem esse efeito aí negativo aí? Com certeza tem. Isso é muito apelador para o jovem. O jovem não quer ser funcionário de ninguém. Eu vejo, eu tenho
sobrinho, que trabalha numa empresa financeira, trabalhou 1 ano e meio, 2 anos lá, ele falou, não, tem que ganhar dinheiro para mim, eu vou montar a minha. A minha corretora, né? Eu vou fazer os investimentos, eu vou ganhar, fico dando dinheiro para os outros. Então, é uma coisa que o jovem tem, eu acho saudável isso, porque muita gente se frustra, tem um aspecto da frustração, mas alguns se dão bem, né? Existem dados A assim, de mídia mortalidade? social só piorou esse problema, porque ela mostra aqueles que se deram bem, que têm grande visibilidade, mas tem um exército daqueles que não conseguiram esse tipo de sucesso, né? A pessoa foca aim high, tenta lá em cima. Já existe alguma estatística sobre mortalidade de empresas assim, dessas empresas emergentes assim? Já existe alguma? Eu não tenho aqui comigo agora, mas existe, tem todas essas aceleradoras, tem esse tipo de estatística, mas uma vez que eu vi, há um tempo atrás, uns 4 anos atrás, é 1,50 que conseguia passar essa fase e chegar na fase de crescimento, né, de aceleração. Mas isso está mudando, porque está tendo mais estrutura profissional para apoiar essas empresas que estão começando, ou esses grupos de entusiastas que estão começando, né? Ontem nós tivemos no Parque Tecnológico lá de São José dos Campos, é fantástico, é um dos melhores parques do Brasil, para falar a verdade. Tem lá mais de 100 empresas que eles estão incentivando, não é nem uma incubadora, eles estão dando apoio para que elas cresçam. Algumas estão lá dentro já há anos e estão crescendo, já estão na fase de aceleração. Uma hora vão acabar saindo. Então, existe muito mais, no meu entendimento, existe muito mais apoio profissional hoje do que tinha antigamente. É uma coisa que me chama a atenção esse troço, porque o sentido lógico dos parques era justamente esse, quer dizer, né, agregar, né, esse conteúdo lá para dentro, ensinar os caras a operarem como empresa, né, eles tinham toda uma capacitação para isso. Porque o cara hoje ele monta a empresa, tirar um CNPJ hoje é fácil, manter esse CNPJ que é o complicado, né? Quer dizer, e essa coisa parece que foi se desvirtuando no meio do caminho, onde hoje todo garoto, quer dizer, ele tem uma boa ideia, ele tem uma coisa que pode dar certo, mas ele não tem preparo para ser empresário, e se o que é pior, ele acha que ele vai virar um unicórnio no mês que vem. E a vida é cruel, né? Ensina que não é bem assim. Tem essa expectativa de uma forma generalizada, porque na internet você vê os casos de sucesso que ampliam bastante, e depois a pessoa precisa ele pode ter tido uma boa ideia, depois ele tem que fazer o desenvolvimento disso. Já não é, talvez, o mesmo profissional que teve a boa ideia, ou mesmo a pessoa jovem, ou às vezes nem tão jovem, que teve a boa ideia. Depois ele tem que arrumar os devs, daí ele tem que preparar aquele discurso, aquele speech de venda para poder vender a empresa dele para aquele investidor anjo, aquele que vai acreditar, em geral, parentes e amigos, que vão dar lá os primeiros 100 mil reais para ele poder começar a tocar o negócio e fazer um meio período, se ele estiver trabalhando, com o trabalho dele, ou trabalhar à noite. E aí, depois disso, a partir que da empresa ir crescendo, vai mudando o perfil de profissional necessário. O founder é importante porque dá a visão, mas você tem que ter o pessoal de administração, o pessoal de finanças. Aí, essa mudança de profissional, ela é uma mudança difícil, né? No meu tempo, eu tive empresa que cresceu muito, o tempo da Brasoft, e eu tenho um perfil de fazer a coisa acontecer, e depois, quando a empresa ficou grande, eu precisava de outro tipo de profissional, que não era eu. Eu até podia continuar tocando aquela área de inovação, mas eu precisava de gente que soubesse tocar a administração da empresa, o dia a dia da empresa, as finanças da empresa, a parte de comercial, né? Aliás, falta muitas vezes nessas empresas novas a área comercial, não é só a área financeira e de administração. É um desafio, mas eu acho que essas instituições como o Parque de São José dos Campos estão aí para apoiar. Elas fazem uma seleção para tirar já de cara aquelas ideias que eles acham que não vai ter futuro ou que está mal estruturado. A pessoa volta depois, volta daqui a 1 ano, se você burilar melhor a ideia.